Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, cidade das flores, os amigos vão chegando. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo, muito bom estarmos juntos, como todos os domingos, às 20 horas, convidando Jesus para os nossos lares, abrindo as nossas portas para receber Jesus. Muito bom estarmos juntos. Faltam alguns minutinhos para as 20 horas e nós vamos aproveitar para dar alguns recadinhos, lembrando que o Evangelho no Lar é um momento sublime, porque quando nós fazemos o Evangelho no Lar, nós fortalecemos o nosso lar, nós criamos barreiras vibratórias para o nosso lar. E isso é muito importante, mas às vezes as pessoas têm dúvidas. Mas eu posso fazer o Evangelho sozinho? Eu posso chamar as crianças? Podemos sim fazer sozinhos, podemos e devemos chamar as nossas crianças para participar. É muito importante e as crianças gostam. E, lógico, aquele que a família desejar participar, ótimo. Mas, às vezes, os demais membros ainda não estão na mesma sintonia, não importa. Boa noite, Márcia, boa noite, Sueli, boa noite, queridos amigos dos dois planos da vida. Então, façamos sim, escolhamos um dia, um horário na semana mais propício e façamos o Evangelho. Nós já fazemos o Evangelho no nosso lar domingo às 20 horas há mais de 40 anos. Para nós foi um bom dia, um bom horário. Mas para outros pode ser um outro horário, na parte da manhã, na parte da tarde, durante a semana, não importa. O mais importante é convidarmos Jesus para o nosso lar. Então, boa noite. Dando boa noite também por oportuno, né? Sueli Aparecida, ao Arnaldo, a Eudócia, e também a Márcia, Fernanda, a Roseli e ao Felipe. Muito bom, Felipe, lembro o meu neto, tem um neto com esse nome, está aqui do nosso lado aí. Claudiane, Brito e a Vanessa Moraes. Além do Pedro Balalai, querido amigo lá da cidade de Piratininga, aqui em São Paulo, né? E lembra muito o tempo que nós estivemos juntos aqui em Olambra. Eliane Galindo. Muito então bom, sejam todos amigos. Os amigos nossos vão cumprimentos. Chegando, e nós vamos nos preparando. Quem desejar, pegue o seu Evangelho também para acompanhar junto conosco. Nós estamos no último capítulo do Evangelho, que é o capítulo 28, que são a coletânea de preces espíritas, e hoje nós vamos falar sobre o item 16 do Evangelho, capítulo 28, item 16, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como ainda temos mais um minutinho, aproveitar também para lembrar que nós estamos num pequeno recesso e nós estamos com atividade somente aos domingos, segunda e terça-feira, às 20 horas. Mas em breve nós voltaremos à nossa atividade normal. Poderíamos diminuir um pouquinho mais o som para que a gente faça agora a leitura de um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós vamos abrir aqui numa página. Nós abrimos na página 32, Em Nossa Luta. Olá, Laudinária, seja bem-vinda também. Em Nossa Luta. É uma passagem de Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Segundo o poder que
que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Em nossa luta diária, diz o benfeitor Emmanuel, em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças, menos esclarecidos no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-lo ao desamparo. E o benfeitor vai discorrendo. Mas mais adiante ele diz, responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Senhor, com muita alegria em nossos corações, nós vamos dando início a mais esse Evangelho no nosso lar. Essa grande rede vai sendo criada pelos amigos dos dois planos da vida. E nós só podemos dizer, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e te pedirmos a tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Bom, Roberto vai dar continuidade, né, Roberto? A leitura aqui do capítulo 28, item 16, lembrando que a semana passada... Na semana passada nós lemos a introdução a esse tópico que é para afastar os maus espíritos. Se recordam? Foi uma passagem do evangelista Mateus, transcrita no capítulo 23, versículos 25 a 28. Então esse foi o item 15. Agora no item 16, ou seja, aqueles que nós vamos continuar neste momento, Kardec faz um prefácio. É muito interessante, eu diria até que mais do que ou para o entendimento da prece, não que seja mais importante que a prece, mas para o entendimento da eficácia da prece, saber os mecanismos pelos quais elas se processam, é muito interessante que prestemos bastante atenção a este prefácio. E aqui Kardec nos esclarece dizendo que os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidade da expansão à sua perversidade. Eu chamo a atenção para a primeira frase, que é muito forte, fala nos lugares. Lembremos-nos que o nosso lar é um desses lugares possíveis. E continuando ainda diz, para os afastar a quem? Aos maus espíritos. Não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. O que atrai as moscas, por exemplo? Quer se proteger das moscas? Então coloque aquilo que as atrai, uma guloseima, coloque-a coberta, protegida.
e essa proteção que nós vamos falar hoje. É interessante, abrindo aqui rapidinho um comentário, porque, com todo respeito, logicamente, a todas as crenças, mas muitos acreditam, às vezes, que chegar numa casa que está se percebendo as influências espirituais negativas, os maus espíritos, como coloca Kardec, que na realidade são espíritos que ainda não conseguiram desenvolver a sua compreensão. E nós estamos cercados tanto de encarnados nessa sintonia, quanto dos desencarnados, que ainda não conseguiram desenvolver o seu lado moral. E muitos acreditam que ao chamar alguém para fazer alguma rogativa de uma forma a espantar aquele espírito, os exorcismos, fazer os exorcismos, ou dizer, afaste-se daqui em nome de Jesus. Palavras cabalísticas. Que eles vão se afastar. Muitos deles acham até graça, porque muito mais importante do que qualquer ritual, do que qualquer palavra, do que qualquer palavra decorada que seja dita ou de forma rude, eles vão perceber a ascendência moral que aquela pessoa possui. Há casos comentados, agora eu não lembro por qual companheiro espírita, relatando a situação de uma casa que estava sendo atingida dessa maneira, e quando um grupo lá chega para fazer essa expulsão do espírito da casa, ele projeta pedras em cima daquelas pessoas, mas ele diz, eu aceitarei se fulano de tal vier aqui. Era uma pessoa que fazia parte daquele grupo, mas que ali não estava presente, porque aquele tinha ascendência moral. Mas continuando, Roberto. Então, é preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Importante, o que é que nós precisamos eliminar em nós? Um desodorante? Maquiagem? Não. As chagas morais, dirá Kardec. Porque ele diz assim, os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Então, assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Se há maus espíritos e eles se identificam conosco, porque, por exemplo, os maus espíritos, eles são, entre outras tantas mazelas, eles são invejosos. E se nós somos invejosos, já temos um ponto de contato. Mas não são apenas invejosos, eles são raivosos. E nós, às vezes, somos raivosos também. Então, são essas chagas morais, chagas da alma, que nós devemos eliminar. Isso já é uma asepsia, uma forma de higienizarmos o nosso ambiente. E aí, continuando, ele ainda diz, vivendo no mundo onde estes pululam, no mundo, ou seja, a Terra, que é o nosso habitat, né? É o nosso orbe. Que os maus espíritos pululam, quer dizer, eles têm muito, são assim, para toda esquina, se dobrar, tem um, ou pelo menos um grupo. Então, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu sou tão boa, sou tão bom. Por que eu sou tão assediado por eles? Kardec diz que não é suficiente, essas boas qualidades. Mas essas boas qualidades dão-nos, entretanto, forças para que lhes resistamos. As boas qualidades, as boas virtudes, né? A bondade, a serenidade, isto aí ajuda-nos
primeiro lugar, se eles nos assediam, eles têm um propósito. Então já seria entabular uma conversação mental. Posso ajudá-los, por exemplo, assim, olha, ele é tão bondoso, ele quer até me ajudar. Nós abriríamos, ou melhor, desarmaríamos ele dos propósitos nocivos, nefastos, com que eles se aproximam dos nossos lares. Pode falar alguma coisa mais? Lembro aqui quando Kardec coloca isso, como vivemos num mundo onde pululam os maus espíritos. E nós sabemos que o nosso planeta, ainda de provas e expiações, é justamente por isso, porque maus dos dois planos da vida, tanto encarnados quanto desencarnados, ainda em grande número. E André Luiz, o espírito, relata em sua obra. Agora, eu tenho dúvida se foi no próprio Nosso Lar, que é o primeiro livro da série. Não vou afirmar porque tem um pouco de dúvida. Talvez se o Roberto lembrar, ele vai confirmar se foi. Conte o fato. Mas o livro Nosso Lar já tem mais de 70 anos de publicação. A população do Brasil era muito menor há 70 anos atrás. A cidade do Rio de Janeiro, muito menor do que é hoje em dia. Quando a minha mãe foi há 70 e poucos anos atrás, chegou ao Rio de Janeiro, eram poucas casas ali na praia de Copacabana. E ele relata, o espírito André Luiz, ele, espírito andando na rua, e eram tantos espíritos obsessores, tantos espíritos em desarmonia, em desalinho, pululando, colado com as pessoas que ali transitavam pela rua. Imagine hoje. Então, como Kardec coloca, a necessidade que nós temos que ter, a vigilância. Jesus já nos ensinava, vigiar e orai, porque o assédio vai estar sempre presente. Por isso que precisamos sempre nos fortalecer, criar essas barreiras vibratórias, tanto no nosso lar, quanto também em torno de nós. Procurarmos manter, e não é fácil, mas procurarmos manter sempre um estado de prece constante, buscando sempre essa elevação moral e espiritual, porque é uma lei de sintonia. Quando eles se aproximarem, nós estando nesse estado de elevação mental, moral e espiritual, é como se fosse uma barreira, como se tivesse ali uma cerca elétrica. E André Luiz fala também isso em Nosso Lar, aquela cerca que tinha em torno do nosso lar, uma cerca, como se fosse uma cerca elétrica. Na verdade, eram defensivas magnéticas. Né? Defesas magnéticas em torno ali. Então, nós vamos criar também em torno de nós essas defesas magnéticas. O livro mencionado nesse fato, é o livro Os Mensageiros. É nos Mensageiros? Isso. André Luiz estava em missão socorrista, né, quando ele fez. E nós sabemos que a população espiritual, numericamente, ela guarda relação com a população de encarnados. Está lá no livro Roteiro, em 1938, em que Emmanuel ele prefacia o livro. Então ele fala que a proporção é da razão de 3 para 1. Aí a gente fica, muitas vezes, aqueles, sobretudo, que ignoram esta realidade, ficam pensando assim, mas de onde é que vem tantos espíritos para encarnar? Ora, se naquela época a população de encarnados era pequena e do outro lado era 3 vezes maior, então hoje supomos também que essa proporcionalidade se mantenha. Mas isso é apenas por uma questão de estudos, né? Agora, com relação às chamadas defesas magnéticas ou vibratórias, elas são construídas nos nossos lares diariamente. Qual é o tipo de entretenimento? Qual é o falar habitual nosso? As pessoas, ou seja, aqueles que compõem o núcleo familiar, são harmonizadas entre si, são amáveis,
ou são agressivas, rinhentas, porque isso os atrai, não é suficiente fazer uma vez na semana o Evangelho no lar. Nós dizemos assim, estabelecemos um hábito. O hábito, entretanto, ele é construído no dia a dia. É Ok? verdade. Inclusive, eu até já comentei isso algumas vezes, que nós tínhamos uma amiga em Niterói que a família, ela com a mãe e o pai, eles faziam o Evangelho no lar, diariamente, de manhã, antes de saírem para o trabalho. Mas quem, porventura, desejar colocar o seu copinho de água para ser magnetizado, ou uma garrafinha, e ainda não colocou, corram lá na cozinha, peguem, e nós vamos, enquanto isso, aproveitar e dar um minutinho de recado, saudando os amigos que foram chegando depois, a Anne, Liette e outros nomes que foram passando e que agora eu não consigo mais visualizar. Deixa eu ver. Cristiana a gente ainda não tinha falado. Ariete. Sejam bem-vindas também. Maria Dolores, a Sueli já falamos. Queridos amigos, lembrando, amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa palestra da semana, às 20 horas, e na terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho, também às 20 horas. Então vamos, o Roberto vai ler essa prece, somente ler, porque quem desejar depois, nós estamos vendo o capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, é o último capítulo, 28, que é a coletânea de preces espíritas, e nós estamos vendo a prece para afastar os maus espíritos. Mas não é somente falar e achar que obteve o resultado. E como a gente viu aqui, o que Kardec nos ensina. É todo um conjunto. Mas o Roberto vai ler e depois nós vamos fazer a nossa vibração e a nossa prece final. O que a Leila quer dizer é o seguinte, as palavras, elas têm a carga magnética de que estão impregnadas. Então, cada palavra tem um tom, tem uma emoção, é como se fosse o coração falando e não a boca. Porque a prece ela pode ser silenciosa, o pensamento é o fio condutor da ideia. Então, assim Kardec sugere, em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons, de antimoral contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles, eu vos repilo com todas as forças da minha alma, e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Isentai meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Queridos amigos, benfeitores que aqui se encontram, protetores dos nossos lares, porque todos nós os temos, anjos guardiães das nossas vidas, que estão sempre a postos para nos orientar, para nos dirigir, para nos auxiliar na nossa caminhada. Gratos somos por estarmos aqui reunidos em nome do Cristo Jesus.
E nós vamos agora oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de toda a humanidade. Que possamos agora criar uma grande rede de amor, de fraternidade, de esperança, oferecendo das nossas vibrações, do nosso magnetismo, para que possamos, unidos a esses emissários do bem, envolvermos agora todo o nosso planeta Terra, vasculhando cada milímetro, que as nossas vibrações unidas a esses benfeitores amigos possam agora adentrar nos lares, pacificando as famílias, harmonizando os cônjuges, harmonizando cada um que ali habita. Que as nossas vibrações possam agora percorrer os leitos dos hospitais, os asilos, orfanatos, penitenciárias, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, que possamos, oferecendo do nosso magnetismo, junto a esses benfeitores amigos, colaborar para aliviar os sofrimentos, para despertar a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, mas que também possamos, com a permissão de Deus, levarmos a cura. E esses mensageiros vão dando continuidade a esse trabalho. E nós vamos agora nos juntando a outras equipes para que possamos, através do nosso magnetismo, magnetizarmos junto com esses trabalhadores do Cristo, magnetizarmos as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, instrumentos hospitalares, magnetizarmos os aparelhos respiradores, as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todos os efeitos adversos. E nós vamos vibrando muito amor, muita proteção, muita paz. Nós vamos deixando o nosso coração se expandindo como Jesus nos ensinou. Ide e curai, que possamos juntos agora oferecer o nosso melhor. E nós vamos vibrando por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita no decorrer desta semana, para que aonde estiver esses irmãos neste momento, possam ser assistidos por esses emissários do bem. E nós vamos vibrando, e nós vamos confiando, porque o amor de Jesus prevalece sobre todo o mal. Ele que é o governador espiritual do nosso planeta Terra, tem os seus olhos amorosos voltados para cada um de nós. E nessa noite, nós pedimos, Senhor, nos ajude para que possamos deixar as nossas imperfeições para estarmos contigo, para sentirmos a tua presença amorosa em nossas vidas. E nós vamos agora dirigindo os nossos pensamentos aos emissários do bem que se encontram em nossos lares e dirigindo os nossos pensamentos aos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, por aquele companheiro que ainda não conhece a mensagem do Cristo, e os benfeitores amigos, acompanhando os nossos pensamentos, vão trabalhando e beneficiando a cada um. E nós daremos um tempo para podermos dirigir os nossos pensamentos a esses trabalhadores do Cristo.
E entregando na mão desses benfeitores amigos a continuidade desse trabalho, nós convidamos agora a todos para abrirmos os nossos corações, para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada por esses emissários do bem. Sintamos agora uma chuva suave em forma de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente, essa energia de cura penetra através do centro coronário e vai percorrendo cada centro vital, até o centro plantar. E nós vamos sentindo todo esse amor de Jesus agora operando em nossas vidas. Mas essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico. E nós vamos sentindo célula a célula, molécula a molécula, a verdadeira cura. E enquanto esses benfeitores amigos vão trabalhando e vão beneficiando de forma plena, essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. E nós daremos um tempo para podermos louvar, podermos agradecer, mas também podermos pedir. E agradecendo, Senhor, agradecendo a Jesus, agradecendo a cada benfeitor amigo que acorreu ao nosso chamado, agradecendo aos nossos anjos guardiães que estão sempre apostos para nos auxiliar na nossa caminhada, e agradecendo a Deus, nosso Pai. Nós pedimos, Senhor, permita com que a paz deste momento permaneça em nosso lar e em nossos corações. E nós convidamos a todos agora, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares. Que assim seja. Queridos amigos,
Saudando também a Ilzinha, Lucas, muito bom vocês aqui conosco pelo Instagram. Queridos amigos, que a doce paz de Jesus possa estar presente no coração de cada um de vocês. Lembrando mais uma vez que amanhã, às 20 horas, nós temos a nossa palestra da semana, segunda-feira e terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho e logo a seguir nós temos a reunião de tratamento, que é a reunião de irradiação e vibração. Quem porventura desejar encaminhar nome para a reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. É o 1999 341 6316. E nós aproveitamos para convidar aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, deem um joinha, façam comentários. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. E podemos mesmo. Vamos criar essa grande rede de fraternidade, essa grande rede do bem. Repetindo o WhatsApp do nosso Centro Espírita. É o 1999 341 6316. Um beijo, paz a todos, que Jesus esteja sempre junto a cada um de vocês. Até amanhã. Até amanhã, com os nossos agradecimentos, já que as vibrações que vocês emitiram ali, olha, foram tão fortes que eu fiquei assim, como que impactado, né? Mas no bom sentido. Mas, então, rogo a Jesus, Mestre amado, que de coração proteja cada um de vocês e que montem em cada um de seus lares os guardiões, aqueles anjos de que já falamos, né? Mas, mais uma vez, eles são convocados a dar-lhes a proteção devida nesses momentos tão difíceis para toda a humanidade, né, gente? Aproveitando, antes de encerrar, um abraço também para a Eudócia e para o Arnaldo, que chegaram ali agora e que eu visualizei. Paz a todos. Até amanhã. Até amanhã, gente, se Deus quiser.